Silva. Ele que é da Igreja Batista Nacional de Santa Rosa do Sul. E nós vamos conversar sobre os 500 anos da Reforma Protestante que está fazendo justamente hoje, né? Dia 31 de outubro que teve esta reforma. E claro, a gente vai... Esse tema está sendo bastante comentado, quem escuta aí jornais, enfim, quem acompanha os noticiários, né? Está se falando bastante sobre isso. A gente também não vai deixar passar em branco, vai conversar um pouquinho, então, sobre este fato histórico que tem, né, consequências, digamos assim, até hoje, né, em vários aspectos da vida da população. Pastor Renildo, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. É um prazer estar aqui nessa manhã para compartilhar acerca desse evento tão importante, principalmente para a vida da Igreja Evangélica, que está espalhada pelo mundo. Esse ano o evento ganhou âmbito mundial, né? Para qualquer tipo de rede que você entrar de notícia, vai ter alguma notícia, algum evento apresentando a celebração desses 500 anos da Reforma Protestante. Certo. A Reforma Protestante, claro, a gente, né, nós todos, de maneira geral, sabemos como é que é. A gente fez, né, estudou história na escola, mas a gente não lembra muito dos fatos, né? Ela foi feita, digamos assim, ela teve um protagonista, claro que sempre é um conjunto, né? Não é uma única pessoa, mas ficou marcado como uma pessoa e era Martinho Lutero, né? Pastor, bem rapidinho assim, quem era o Martinho Lutero? Ele era rico, ele era pobre, ele era um nobre que era interessado por esses estudos, ele era um estudioso? Quem era Martinho Lutero? Na verdade, como bem dissesse Marivânia, a Reforma Protestante ela ocorreu por um conjunto de fatores. Sim, né? Sim. Na verdade, o que aconteceu em 1517 com Martinho Lutero foi o somatório de eventos que já vinham ocorrendo desde o século XII. Certo. Começando com Pedro Valdo, na França, um rico de Lyon, que se converteu ao Evangelho e se tornou um pregador, e como consequência disso ele teve problemas com o catolicismo romano da sua época. Certo. Depois, na Inglaterra do século XV, surgiu um monge também, um padre, chamado John Wycliffe. Ele também teve problemas por traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Tivemos problemas no século XV com John Hus, na região da Moêmia, que hoje é conhecida como Tchecoslováquia. Ele pregou o Evangelho na língua do povo, isso era proibido na época, e tivemos alguns outros. Né? Uns tiveram uma certa proteção dos nobres da época, como John Wycliffe. Ele não foi morto pela Inquisição. John Hus não teve essa felicidade, como Girolamo Savonarola, também na Itália, algum tempo depois. Então, Lutero, essa marca do dia 31, ela foi estabelecida mais especificamente pelo vulto que ela ganhou. Os reformadores anteriores a Lutero, aqueles que são conhecidos como pré-reformadores, eles eles clamaram para que a palavra de Deus voltasse a ser o fundamento de fé da igreja. Essa é a grande marca, né? É uma marca da igreja, só a Escritura, ou somente a Escritura. Existe até um livro que foi publicado pelo pastor Wilson Pote, que ele diz que é a época mais sofrida da igreja, ou uma das piores tragédias que ocorreu na história da igreja com a igreja. Uma época em que a igreja perseguiu a igreja por causa da palavra de Deus. Então o clamor desses reformadores é para que a igreja voltasse a ter como fundamento único da sua fé aquilo que as Escrituras ensinam. Naquela época, e aí a gente precisa trabalhar um pouquinho no contexto para entender o porquê aconteceu a reforma, porque existe uma série não é nem de boatos assim, mas às vezes centralizam tudo num único fato, a questão religiosa, que Lutero foi alguém que dividiu a igreja, e na verdade a igreja católica já estava meio esfacelada naquela época, né? Um exemplo era as ordens monásticas, né, que são cristianismos diferentes dentro de uma mesma igreja, só não separaram. Certo. E com o Papa, digamos assim, mas já com linhas diferentes. 200 anos, naquele período antes de Lutero vir, nós tivemos o que é chamado de cativeiro babilônico da Igreja Católica. A Igreja Católica chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, brigando com o outro para ver quem exercia o poder. Então, essas conversas, assim, ele foi alguém que dividiu. Na verdade, houve uma cisão, mas a cisão foi justamente por causa da reivindicação de que a Bíblia voltasse a ser a palavra de Deus voltasse a ser o fundamento de fé da igreja. Foi consequência de naquela divisão, época, assim. Era a palavra do Papa, a palavra dos concílios e a tradição da igreja. Então, se a palavra de Deus ferisse isso, então eles ficavam com os 3 primeiros. E os reformadores queriam que a palavra de Deus determinasse essas outras
coisas, né? Então, qualquer tipo desses fundamentos que ferisse a palavra de Deus, ele deveria ser rejeitado e deveria ser aceito aquilo que a Bíblia dizia. Então, tivemos um problema, uma época de crise na Idade Média na Europa. Tivemos crises sociais, que diz respeito, um exemplo, crises políticas, foi uma época de guerra, tanto que a guerra que é mais conhecida da época é a Guerra dos 100 Anos, que teve mais de 100 anos, entre a Inglaterra e França, deixou um rastro de mortes. Tivemos a peste negra, que assolou a Europa, morreu 1/3 da população da Europa naquela época. Tínhamos crises sociais por causa daquela mudança do sistema feudal para a era moderna. Então, era uma época de incertezas e, no que dizer, uma coisa que era fácil você encontrar naquela época era uma casa onde tinha óbito, onde tinha um velório. E nem a sociedade, ou nem o sistema, nem tampouco a igreja tinha uma resposta que pudesse trazer conforto ao coração das pessoas. E aí os reformadores entram para a igreja, pedindo para que a igreja voltasse para as Escrituras, para a palavra de Deus como fundamento da fé. E para aqueles que estavam na ânsia de serem atingidos ou pela morte a qualquer momento, eles ofereciam o Evangelho, apresentando Cristo como o fundamento sobre o qual a salvação de Deus seria aplicada à vida de um pecador. Então, para aqueles que estavam ansiosos por não saber o que iria acontecer com eles, principalmente por causa da iminência da morte, então os reformadores começaram a pregar o Evangelho, apresentando Cristo como o fundamento da esperança eterna. Conforto, digamos assim, né? Naquela hora final ali. Sim, então a igreja já não tinha mais esse poder. Além disso, aí a gente fala assim, não queremos que talvez uma pessoa católica esteja me ouvindo se sinta ofendida, assim, mas até os livros seculares tratam a questão do desvio mesmo de comportamento moral que fez com que a igreja caísse no descrédito naquela época. Papas com vários filhos. Isso tem em livros mais seculares, assim, que a gente coisa. Então, nesse sentido, a igreja caiu. Matavam uns aos outros. Caiu no descrédito. E aí, coisa pavorosa, né? O oferecer a palavra de Deus para o povo e na língua do povo, isso fez com que o coração do povo se abrisse, principalmente porque o Evangelho oferecia uma esperança que a igreja havia abandonado. Já estava muito ligado às coisas mundanas, digamos assim. Poder, riqueza, esse tipo de coisa. E aí, claro, o dia 31, o que aconteceu no dia 31? Foi quando Martinho Lutero publicou aquelas suas teses? Por que o dia 31 ficou marcado? 31 de outubro de 1517. Como eu disse, estava falando, o vulto que ganhou aquele ato de Lutero foi que fez com que aquele dia fosse escolhido, porque alguns meses antes ele já havia feito um tratado para disputar com os escolásticos, que eram os teólogos da época da Universidade de Praga, sobre a maneira como eles formulavam teologia. Talvez essa marca fosse um pouco mais importante. Ele já havia escrito um tratado antes. E as 95 teses, elas combatiam mais especificamente, em grande parte, as indulgências, né? Que era o oferecimento de perdão por troca de dinheiro. Na verdade, eram cartas de perdão que eram emitidas pelo Papa ou com autorização do Papa, que fez com que Lutero foi a gota do copo para esgotar, né? Que foi uma indulgência que foi lançada naquela época, tinha como fundamento levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro que temos lá em Roma hoje, né? E o que acontece? Essa indulgência era conhecida como indulgência plenária. Para aqueles que comprassem ela, a igreja oferecia perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Então não importa o que você viesse a fazer com a sua vida. Se você comprasse aquela indulgência, você ia para o céu, estava garantido, porque você participou da construção da Basílica de São Pedro. E isso chegou a um ponto que se tornou insuportável. Então Lutero, ele foi lá e, na verdade, ele não queria causar uma confusão. Isso era uma prática normal. Quando você queria, naquela época, chamar estudiosos para um debate, você afixava a sua proposta, que na verdade não são nem 95 teses, né? Era uma convocação para um debate com os teólogos para discutir essas coisas que ele havia visto na prática da igreja, tanto que quando a gente estuda a história de Lutero, Lutero não foi lá querer causar uma briga. Chega a um ponto na história assim que a gente até percebe que Lutero ele achava que o Papa não sabia daquilo. Era algo que estava sendo feito pelo cardeal Alberto de Mães, né? Tentando levantar recursos, porque, um exemplo, tanto foi para a construção da Basílica de São Pedro, como historicamente a gente sabe que os cargos eclesiásticos naquela época eram vendidos por troca de dinheiro. Então o arcebispado de Mães foi vendido
para uma família que queria que o filho fosse o arcebispo, né, Alberto. Alberto não tinha idade para ser bispo, nem tampouco era ordenado padre. Então eles fizeram um acordo financeiro. A família de Alberto pediu um empréstimo aos banqueiros da época para pagar a compra do arcebispado. E o que é que acontece? Como é que eles iam pagar? A família não tinha condições, e aí foi feito esse acordo, que foi emitida essa indulgência plenária para que pudesse pagar o empréstimo para os bancos e passar o resto do dinheiro para a igreja. Só que terrenos no céu, digamos assim. Tanto que Lutero não tinha essa intenção de fazer essa confusão, porque as 95 teses foram escritas em latim. E o povo não sabia latim. Naquela época, eu acho que 92% da população não sabia ler, ou era 98%, era uma coisa dessa. Padres. Sim, só que o grande trunfo, assim, que a gente pode dizer assim, a mão de Deus na história, foi a invenção da imprensa. Então, a imprensa foi inventada anos antes, cerca de 20 anos antes, e quando as pessoas viram, principalmente quem trabalhava com publicação, viram as 95 teses, eles traduziram as 95 teses para a língua do povo. E aí, por causa da imprensa, na verdade, o trabalho maior foi da imprensa, né? Disseminou essa... Sim, era a tecnologia maior. Hoje, possivelmente, se Lutero tivesse vivo, ele ia usar as redes sociais. Hoje são as redes sociais que regem. Tudo é exposto e manipulado pelas redes sociais. Então, era a tecnologia maior. Então, na verdade, o trabalho maior foi do pessoal que trabalhava com impressão de documentos, e aí eles espalharam, não apenas pela Alemanha, mas para outros lugares. Então, aí foi que houve o grande problema da igreja romana da época, né? Porque agora não era mais o confronto de um monge com a igreja. Agora era o povo que tinha acesso a esse conhecimento, e agora o povo estava se voltando contra. Então, o grande trunfo, e o que deixou a marca, foi por causa desse vulto, que foi tão grande assim, por causa da imprensa. Certo. Já são 8h57, infelizmente, Renildo, a gente tem um horário limitado, mas eu vou te fazer um pouquinho claro. Já deu para ter uma boa ideia de por que se chegou nisso, né? Se explicasse muito bem, teve um conhecimento realmente fascinante sobre isso. Agora eu vou vir um pouquinho, parar de falar de passado e vir para o presente. Hoje, por outro lado, e vou te fazer uma provocação, estão muito divididas também as igrejas evangélicas. São muitas, que tem cidades como Sombrio, que acho que tem mais de 20. A gente fez uma reportagem uma vez, contou 20 já faz muito tempo. Hoje provavelmente tem muito mais. E tem muitas também hoje, vamos dizer, vendendo indulgências. E claro, tu pode dizer, os católicos também tem, mas nós estamos falando especificamente hoje aqui da questão dos evangélicos. Tem muitas igrejas hoje fazendo isso, e é uma coisa que virou até meio piada, né? Tu pode, quer enriquecer, abre uma igreja, é uma coisa que o povo diz de maneira geral. Como é que, não está na hora de outra reforma, não, Renildo? Na verdade, nós temos alguns problemas que precisam ser definidos, né? Nós estamos participando de debates assim que claro, estão que discutindo esse assunto. Tem realmente um interesse pela religião, deve ficar preocupado com esse fato, né? O problema é o mesmo que ocorreu na Idade Média, né? Na Idade Média, desde o século VI até o século XVI, infelizmente, parte daquilo que é denominado de igreja evangélica hoje não tem mais as escrituras como fundamento de fé. Sim. Então, esse tem sido o grande problema. Então, a gente tem debatido... Vocês reconhecem, vocês sabem que existe nós temos esse debatido muito hoje sobre a necessidade de definirmos quais são os critérios que estabelecem a realidade de uma igreja evangélica. Então, uma igreja evangélica é aquela que crê no Evangelho e vive o Evangelho. Isso é uma coisa simples de definir. Então, infelizmente, boa parte daquilo que se tem conhecido como igreja evangélica hoje, quando é exposta à realidade das Escrituras, infelizmente não podem ser mais conferidas a esse título como igrejas evangélicas, porque já abandonaram a palavra de Deus há muito tempo, e o curso da história da história delas demonstra que a palavra de Deus ela é usada mais como um meio para alcançar os seus fins, e não como o fim em si, que queria trazer essas coisas à realidade. Então, toda a briga de Lutero lá atrás, então, Lutero e outros, claro, que tu fez a explanação. Quando a gente olha de maneira geral, pelo menos a gente viajou esses dias, e alguém chegou para mim e disse:
a situação da igreja está ruim. Eu disse, a situação da igreja não está ruim. O que está ruim é você chamar de igreja aquilo que não pode ser chamado de igreja evangélica. Só que isso cai você vai no IBGE lá, é um pluralismo de coisas que a gente olha assim, mas está lá, tudo é considerado, está tudo na mesma vala comum, né? Então, nesse sentido, talvez o nosso primeiro trabalho assim seria definir quais são os princípios que normatizam você aferir a um grupo, dizer esse grupo é evangélico. Então, infelizmente, a gente tem que reconhecer, aí eu volto a dizer, não a igreja que a gente possa dizer, essa aqui é uma igreja evangélica, mas infelizmente existem muitos grupos hoje que são denominados evangélicos, talvez esse pacote venha mais por causa da exposição da mídia, né? Então, a mídia, ela, infelizmente, em parte apresenta o evangelho que não é evangelho, e aí muito influenciado pela cultura da nossa época, materialista, consumista, hedonista e aí por diante. Então, nesse sentido, a gente precisa definir, né? Então, a gente reconhece que no meio daquilo que se chama igreja evangélica, precisa ter uma reforma no sentido da gente definir um padrão que determine, olha, essa aqui é evangélica e essa aqui não é. Mas infelizmente, como todo mundo leva o mesmo nome, e aí acaba comprometendo o restante, né? Realmente é lamentável, né? Porque algumas fazem um trabalho muito sério, tem uma tradição, enfim, né? E outras, né, vocês devem estar percebendo, outras realmente são só caça-dinheiro, pelo que a gente percebe, né? Coisas assim absurdas, né? E acaba todo mundo caindo na vala comum. E aí, né? com relação a isso, o joio e o trigo, quem vai separar é Deus no último dia, não somos nós. Né? Mas a questão, isso é muito cultural. Um exemplo, alguém chega e diz, eu vou ser político. Alguém já diz para você, não vá porque político corrompe. Todo político não presta. E na verdade não é, tem muita gente boa lá. Mas só que por causa do mau exemplo de uns, eles simplesmente taxam todo mundo. Então, infelizmente, a igreja sofre com isso, né? Um exemplo, estamos nesse meio aí com a questão de gênero e tudo mais. Quem é que é atacado? São os evangélicos. Só. A gente às vezes fica preocupado porque eles não atacam o muçulmano. É verdade. Os evangélicos, de maneira geral, os cristãos. Só que porque os padres da Igreja Católica também têm levado bastante. Mas os cristãos, tu tem razão, né? Os muçulmanos ninguém vai atacar. Principalmente porque é a ala que está simplesmente dizendo, olha, nós temos direito de acreditar. Não é combater. Cada pessoa tem o direito de escolher o que vai ser na vida, o que vai fazer com a sua vida. Para a gente que crê na Bíblia, cada um vai prestar conta da sua vida a Deus no último dia. Então, cada um tem o direito de escolher o que vai ser. Só que isso não cai para o nosso lado, né? Então, o problema todo está em nós reivindicarmos que esses comportamentos não são corretos porque a Bíblia diz. Então, nossa postura, a gente acredita naquilo que a Bíblia diz. Então, se você quer seguir, siga, mas não queira impor isso para as outras pessoas, nem transformar isso no padrão, porque aí isso se torna até um colonialismo, né? Você convencer as pessoas de que todas as coisas que elas aprenderam dos seus pais, dos seus avós, das gerações passadas estão erradas. O que está certo é agora e todo mundo tem que andar do jeito que você acha e acredita. Então, esse tipo de comportamento é que tem trazido problemas. Então, se há liberdade de expressão, se há liberdade de pensamento, se há a liberdade de credo, então, cada um tem liberdade, siga o que você quer, sem afrontar, sem confrontar e sem denegrir a imagem das pessoas ou dos grupos que pensam diferente de você. Então, talvez... por incrível que pareça, nós somos acusados de intransigentes, né? Só que ninguém vê a gente na TV ou nos rádios falando mal dos outros grupos e tudo mais, mas eles afrontam, eles fazem coisas que são terríveis. Então, tudo isso ocorre porque... violência, né? Tudo isso ocorre justamente por causa do que ocorreu na Idade Média, da nossa defesa. Então, a gente, como igreja, a gente tem um fundamento, que é a palavra de Deus. Né? Não sei se tem tempo, mas se estabeleceu alguns fundamentos na reforma. Então, quando você pensa em quais são os fundamentos principais que ocorreram na reforma protestante e que foram passados. Começa com sola escritura, né? Que são 5 solas, o somente, né? Sola escritura. Então, a escritura é a base da fé e tudo aquilo que a igreja crê parte das escrituras. Com relação à salvação, que era o problema iminente naquela época, por causa da possibilidade de uma pessoa morrer a qualquer momento, então eles ofereceram somente Cristo, salvação somente pela graça,
e aplicada à vida do pecador quando ele crê em Jesus Cristo e que a obra que Cristo fez para salvar. E tudo isso é para a glória de Deus, não foi mérito humano. Mas toda essa bênção da salvação foi aplicada à vida do pecador quando creu por causa do que Cristo fez, e a glória disso não é do pecador que creu, mas de Deus que proporcionou isso. Então, na verdade, o que distingue nós como evangélicos é esse somente. É somente a palavra, e da palavra aquilo que a Bíblia ensina, não apenas sobre salvação, como as demais coisas da vida. Então, nesse sentido, precisa-se encontrar essas marcas um exemplo, numa igreja, para dizer que ela é igreja. Porque se essas marcas não forem encontradas, então não tem como afirmar-se que é uma igreja evangélica. Então nós sofremos hoje, como você perguntou, porque existem muitos grupos que não podem biblicamente ser determinados como igrejas evangélicas, mas eles se proclamam como igrejas evangélicas. Certo. Nós já temos que terminar, são 9h06, mas só queria dizer também que, só para a gente encerrar, que de maneira, também de certa maneira, claro, na época houve todo um embate ali, né, a Igreja Católica ali, né, contra os protestantes, os primeiros protestantes, enfim, mas no fim, pelo que se sabe, acabou sendo, de certa forma, a Igreja Católica também beneficiada, porque acabou tendo que refletir sobre muita coisa, né? Esses movimentos ocorreram depois dentro da própria Igreja Católica, né? E ela teve que refletir sobre isso e algumas coisas que começaram com o tempo aí a melhorar, né? Muita coisa, tanto é que hoje os papas, de maneira geral, admitem todos os erros que foram cometidos no passado, né? Não negam todos os erros que foram cometidos, né? Eu acho que a Igreja Católica, por vias tortas, acabou se beneficiando também, né? Digamos assim. Como é que a gente diz assim, como é que eu posso explicar isso aqui? Se beneficiou numa parte que não trouxe o benefício completo. Um exemplo. Porque houve, até teve um evento agora de 500 anos da Reforma Protestante, promovido pelo Vaticano e essas coisas todas, mas a ideia deles é que depois disso a gente pode fazer as pazes e os evangélicos podem voltar a comungar com os católicos. Só que hoje é impossível isso acontecer. Porque o problema foi um problema de ideias. Em termos gerais, a reforma foi uma batalha de ideias. Não é? A igreja, um exemplo, beneficiou a questão da moralidade, dos comportamentos, do padrão de vida dos papas. Isso aí impactou, né? Aquela corrupção toda que havia. Teve que ser repetida. Só que o fundamento da divisão permanece o mesmo. A Igreja Católica continua com a palavra do Papa, com as tradições e com a decisão dos concílios como fundamento. Até uns dias atrás, um padre ele gravou uma entrevista dizendo que se uma pessoa cresce só na Bíblia, ela se torna evangélica. Então, o católico só precisa do catecismo, da tradição da igreja e daquilo que a igreja ensina para estar bem. Então, nesse sentido, não tem como unir. Por quê? Porque o princípio de fé deles continua o mesmo, deixando as escrituras em quarto plano ou em outro plano. Então, se as escrituras viessem a se estabelecer como fundamento da fé, aí poderia haver conversa. Mas enquanto esses três padrões estiverem ainda diante das escrituras, né? Então, nesse sentido, não tem como se estabelecer comunhão. A gente tem comunhão, assim, em relação a um exemplo. Eu estava no meu gabinete, antes de vir para aqui, para Santa Rosa, lá em João Pessoa, e um seminarista chegou e pediu para que se eu podia fornecer, ele tinha que fazer um trabalho no seminário sobre os batistas. Eu disse para ele, não tem problema, você pode vir a semana que vem, eu vou trazer os livros, você faz seu trabalho, tudo bem. E ele achou que eu tratei ele tão bem, e que ele se empolgou e disse, porque a gente é irmão e temos um só Deus. E eu disse para ele, olha, eu vou dizer para você que só existe um Deus, mas nós não somos irmãos. Porque irmãos pressupõem o mesmo princípio de fé. Então você não crê nas mesmas coisas que eu creio. Agora, porque ele estava tratando essa questão do ecumenismo. Eu disse para ele, olha, um exemplo. O caso do gênero aí. O padre chega para a gente e diz, vamos nos unir para lutar contra a ideologia do gênero. Por ser antibíblica, eu vou dar a mão. Pastor, vamos fazer uma campanha contra o divórcio. Eu dou a mão. Vamos fazer uma campanha contra as drogas. Eu vou caminhar junto com ele. Mantendo essa parede de separação espiritual. Nós trabalhamos juntos para o bem comum do povo. Mas quando se trata de fé, tem que crer na mesma coisa. Então, nesse sentido, mas o bom está aí também, o povo pode escolher livremente, né? Cada um que abraça a sua religião e vai em frente. A conversa está ótima, pastor Renildo, mas infelizmente sou obrigada a ficar por aqui. Gente, a gente volta em seguidinha. Muito obrigada pela sua presença. E a gente volta em seguidinha, gente. Tem mais informação, tem mais notícias, muita coisa legal aqui na sua 93 FM.